E agora, com o tema do dia, a saraivada de ataques misóginos dos quais foram alvo a ministra Marina Silva. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi alvo hoje de uma saraivada de ataques misóginos no Congresso Nacional. Os senadores até tentaram disfarçar o machismo, dizendo que estavam criticando a ministra e não a mulher. Ao que Marina rapidamente respondeu: sou as duas coisas. A condição feminina, gente, não é justificativa para incompetência. E a carta do sexismo também não pode ser tirada do baralho toda hora, toda vez que uma mulher quer justificar uma conduta errada a qual todos nós estamos sujeitos. Mas a misoginia, que é o ódio às mulheres, ela não deixa espaço para muita dúvida quando ela aparece em toda a sua baixeza, e foi o que aconteceu hoje no Congresso Nacional. Quando o senador Marcos Rogério disse para Marina, aspas, ocupar o lugar dela, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Na visão dele, de mundo ultrapassada, o lugar da mulher é de submissão. A ministra também não deixou passar essa declaração e disse que não era uma mulher submissa. Nós temos esse trecho, vamos assistir. Senador Chico Rodrigues. Que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me chamar. Não venha. Ministro de Estado. Que desrespeito Ministro de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo. presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo. Você põe no seu lugar, né? Dá para ouvir direitinho ele falando. Ex-senadora, ex-deputada, líder ambiental de renome internacional, ministra, Marina teve seu microfone cortado várias vezes hoje por uma tropa de homens que não suportam que uma mulher tenha lugar de fala. Sim, senhores senadores, a ministra Marina Silva e todas nós merecemos respeito. Carla Araújo, o que aconteceu hoje no Congresso Nacional foi um show de misoginia. A gente viu depois o Lula ligando para a Marina, mostrando solidariedade, uma série de ministras se posicionando, mas os senhores senadores, assim, realmente eles deixaram claro como eles enxergam o papel da mulher. Kel, é difícil até a gente encontrar a palavra para esse absurdo, né? E assim, nós mulheres aqui em Brasília, e você sabe muito bem quando você vem, a gente enfrenta diariamente o machismo, né? O Congresso é um ambiente masculino ainda, infelizmente. E as cenas que a gente viu agora, a fala do senador, o ponha-se no seu lugar. Ele coloca uma questão que a gente tem que provocar sempre. Nosso lugar é onde a gente quiser, é onde a gente estiver à vontade, e a gente pode ir aonde a gente quiser e falar o que a gente quiser e vão ter que aguentar, entendeu? Assim, não tem como admitir. O que a ministra passou hoje, e eu acho assim, você lê o currículo dela, e é um currículo que realmente merece ser respeitado, mas mesmo que fosse qualquer mulher sem currículo nenhum, entendeu? Não tem como mais os homens falarem dessa forma. Assim, e eu fico mais impressionada, e aí eu vou só citar aqui, assim, o próprio presidente Lula, você fala que ele ligou para a Marina, é o mínimo que ele tinha que fazer, né, evidentemente, prestar solidariedade. Acho que as ministras mulheres do governo, que são poucas, né, precisam se unir, precisam fazer força frente a todo esse machismo. Mas lembrando, assim, os homens, eles não conseguem nem questionar esse machismo, né, citando que o próprio
presidente Lula, infelizmente, nesse governo, acumula algumas falas machistas também. Na nossa entrevista para o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente questiona sobre o machismo, ele não consegue admitir que é machista, mas a gente vive uma sociedade patriarcal, machista, e que a gente vai ter que enfrentar. E mais do que isso, Raquel, não vão nos calar e também não vão tirar o nosso poder de luta, entendeu? A nossa indignação tem que ser constante. E o que a ministra mostrou hoje, levantando e depois continuando a falar, que não a calaram, foi a resiliência. A Marina, que sempre foi apontada como uma figura frágil, que sempre teve essa questão, tentaram ressaltar essa questão ao longo da vida política dela toda. E a ministra está aí. Ela enfrenta grandes batalhas no governo, Raquel. Ela é uma voz que tem muitas dificuldades de se impor no governo. Mas esse episódio de hoje mostra que a ministra está determinada a ser resiliente e que ela não vai se deixar intimidar, como pediu aí o senador para não se deixar intimidar, o que mostra que a ministra não vai se intimidar. Mas, por fim, é um episódio lamentável para que a gente registre no Congresso Nacional. A gente, infelizmente, ainda tem que ver cenas como essa, mas eu sou meio poliana e acredito que as gerações futuras que vêm aí, né? Eu que sou de uma família de mulheres, acho que a gente vai conseguir, aos poucos, enfrentar tudo isso, e é isso, né? Um dia de cada vez, sempre cada vez uma luta a mais. E estamos aí, na luta. Obrigada, Carla. Mari, nosso tempo está acabando, mas eu queria te ouvir. O que me impressionou muito foi eles tentando inverter a situação, né? O senador Plínio Valério dizia, não, eu respeito a mulher, mas eu não respeito a ministra. Aí depois o outro dizia, não, você vai querer tirar a carta do sexismo? O feminismo ele não é desculpa para você poder cometer todos os erros ou fazer condutas que não são, não está ali no seu papel. Mas o que aconteceu ali não foi nada disso. Pois é, inclusive esse senador, ele já tem uma denúncia no Conselho de Ética, né? Porque num outro embate que ele teve com a ministra Marina, ele disse que ele queria enforcá-la, porque ele queria calá-la, porque ele não aguentava mais ouvir-la falar, né? Quer dizer, não é de hoje. E essa semana saiu um estudo comparando a presença feminina nos parlamentos no mundo inteiro, e o Brasil está no lugar 133. A gente pede para a Arábia Saudita em participação, mesmo tendo cotas, que os partidos conseguem sempre driblar essas cotas, botar laranjas e tudo mais. Quer dizer, realmente é uma vergonha a gente que tem metade da população feminina ainda ser liderado por homens misóginos desse jeito.